Bom dia, hoje é sexta-feira, vou fazer a leitura da mensagem cristã do livro Fonte Viva, mensagem esta psicografada por Chico Xavier, é uma mensagem de Emmanuel, ok? E o nome da mensagem de hoje é Sementeira e Construção. Abre aspas. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Fecha aspas. Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Tá? Então, vou fazer a leitura do texto. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, lindo texto, né? Esse texto, segundo Paulo, né? O que Paulo distingue aqui? Ele fala o seguinte, que a Terra, o quadro espiritual da Terra em aperfeiçoamento, ele comporta pessoas que já conhecem a verdade divina e pessoas que não conhecem ainda a verdade divina, né? Aqueles que ignoram. Os que conhecem a verdade divina, os que já receberam a Boa Nova, eles têm por função, ou digamos assim, eles têm por serviço, por ofício, por talvez até obrigação, a colaboração no ministério de Jesus. Por quê? Porque eles já conhecem, né? Eles já têm acesso à verdade divina, já tiveram acesso à Boa Nova, à mensagem de Jesus. Então, seria positivo, seria desejável, né? No texto aparece até a palavra compulsoriamente, né? Que é no sentido de obrigação.
mas é uma obrigação boa, né? Se você já descobriu, você já teve contato com a palavra de Cristo, a palavra de Cristo já tocou o seu coração, você já sabe que essa vida aqui que nós vivemos nesse planeta é passageira e que nós devemos cultivar os valores eternos, né? Nós não devemos achar que nós estamos aqui só para satisfazer o corpo, né? Porque o corpo é passageiro. O corpo é um bem passageiro, né? Nós vamos desencarnar e o nosso corpo vai ficar aqui. E o nosso espírito? O nosso espírito não. Nosso espírito é imortal, né? Nosso espírito é imortal e não cessa de aprender. E veio aqui para uma experiência de aprendizado, né? Então, quem acredita na boa nova de Jesus, que o espírito é imortal, que nós vamos continuar, que nós devemos trabalhar pelo bem, nós devemos desenvolver o bem dentro de nós e trabalhar pelo bem também, né? Quem acredita nisso, quem já teve contato com essa palavra, quem crê nisso, né? Quem crê nesse bem maior, nessa perfeição divina que nos acompanha, nos orienta, né? Quem já sabe disso, que viver para o corpo é apenas uma ilusão, né? Porque o corpo vai passar e nós vamos prosseguir. Quem já sabe disso, quem já tem essa verdade divina dentro de si, ela tem, digamos assim, por obrigação, ou por dever, ou por caridade, passar esse conhecimento para o outro. E não é só passar com palavras, não, passar com ações, né? Então, compete a nós, que já descobrimos isso, que já nos conscientizamos disso, já conseguimos receber essa palavra dentro de nós, compete a nós sermos a sementeira e a construção do reino de Deus aqui na Terra, né? Que seria o quê? A construção de um reino de amor, né? Então, como é que a gente faz isso? Aí ele dá 3 caminhos, tá? Ajudando aos que se desajudam. Frase interessante, né? Porque muitas pessoas, elas não só não ajudam o próximo, como elas também não se ajudam e até mais, elas se desajudam, né? Elas trabalham contra elas mesmas, né? Ah, mas como assim trabalha contra ela mesma? Ela trabalha contra ela mesma. Ela não trabalha pela felicidade dela. Ela não trabalha pelo bem-estar, pela harmonia interna dela. Ela trabalha pelo drama. Ela se coloca em posições que vão levá-la a um drama sempre, né? Então, elas não se ajudam. Mais do que não se ajudarem, elas se desajudam, né? Elas mesmas trabalham pelo insucesso, ou digamos assim, pela não harmonia da vida delas, tá? Então, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos, né? São aqueles que não conseguem perceber nada, acham que o mundo é só isso aqui, comer, beber, satisfazer o corpo e acabou, é só isso mesmo. Ouvindo alguma coisa para os que permanecem surdos, né? Então, aqui a cegueira e a surdez sendo utilizadas como uma figura de linguagem, né? Não são exatamente os cegos do corpo e os surdos, né? No corpo, mas os de espírito, né? Os que não conseguem perceber. E para que a gente faria isso, né? Para quê? Para que os que já despertaram para essa verdade divina deveriam fazer isso. E aí, Emmanuel responde: para restaurar o equilíbrio das correntes da vida. A linda frase, né? Muito linda. Restaurar o equilíbrio das correntes da vida. Não precisa nem falar muito, né? Se nós ligarmos em um jornal para ouvir as notícias, o que existe? Desequilíbrio por toda parte, tristeza por toda parte, morte, né?
morte, morte de sonhos, morte do bem-estar, morte da harmonia, morte de tudo, inclusive do corpo, né? Então, não preciso falar muito sobre isso. Por quê? Porque as correntes da vida realmente hoje em dia, e já há muito tempo, né, talvez desde sempre, estão em desequilíbrio, né? Há mais infelicidade que felicidade. Há mais pessoas torturadas emocionalmente, torturadas espiritualmente, infelizes, com uma vida totalmente desregrada, do que o contrário, né? Então as correntes da vida estão equilibradas? Não. As correntes da vida vão estar equilibradas quando muitos de nós, ou a maioria, tivermos alegria, prazer em viver, soubermos quem nós somos, aceitarmos, né, essa boa nova, que é o quê? O que é essa boa nova? É saber que nós vamos continuar. É saber que o nosso corpo vai morrer, mas nós vamos continuar. Então, quando nós temos contato com essa realidade, nós sabemos que nós temos que trabalhar pela vida, tá? Não só pelo corpo, como também pelo espírito, né? Porque nós não somos pessoas que têm um espírito, é o contrário. Nós somos espíritos que temos um determinado corpo aqui nesse planeta e esse corpo é utilizado para nós aprendermos, para nós termos uma experiência a mais e prosseguirmos com o espírito, ok? Então, nós passarmos essa mensagem para frente significa que, fazendo isso, nós fazemos isso para restaurar o equilíbrio das correntes da vida. Também para edificação do espírito humano para a eternidade. Então, se você sabe que você não vai ter um fim, que você é um espírito e que você vai continuar, você tem que edificar o seu espírito. Edificar o seu espírito dentro de valores de amor, do bem para mim e para todos, né? Edificar o espírito, construir o espírito para a eternidade, né? Porque nós não vamos morrer. O nosso corpo vai ficar aqui, mas nós vamos prosseguir. Agora, quem só vive para o corpo, o que a pessoa que só vive para o corpo, ou quem não acredita em nada, provavelmente ela faz? Ela vive uma vida totalmente material, tá? Então, ela só pensa em ganhar dinheiro, em construir fundos de reserva, não sei se é esse o nome, patrimônio, né? E ter prazer, né? Prazer do corpo. Ah, mas é errado construir patrimônio, trabalhar e ganhar seu dinheiro? Claro que não, né? Eu sempre coloco isso aqui porque isso não é errado. Agora, o que não é talvez desejável é você achar que a vida é só isso, tá? Que bom que você trabalha, que você é inteligente, que você tem uma profissão, ou que você tem um negócio, ou que você tem sonhos, você batalha, que ótimo, que ótimo. Porque isso também é a vida, né? Que ótimo que você faz isso. Que ótimo que você compra suas coisas, que você guarda seu dinheiro, que você tem cada vez mais. Que ótimo, que ótimo. Que ótimo até para você colocar isso também a serviço da humanidade, né? Porque se você tem mais, você tem condições de fazer mais, né? Não só com dinheiro, mas com ideias, né? Com a sua inteligência. Que ótimo para você e para todos nós. Agora, saber que não é só isso, né? Porque em algum momento você vai ter que deixar esse planeta. E aí? E você acha que você vai morrer? Não, claro que não. Você não vai morrer. O seu corpo vai ficar aqui, mas o seu espírito vai seguir, né? Porque o nosso espírito é imortal. E para que também fazer esse trabalho, né? De ser um pouco, de enxergar um pouco para os que
continuam cegos, de ouvir um pouco para os que permanecem surdos, de ajudar os que se desajudam. Para quê também, né? Para que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Ok? Para que a obra do reino divino. Qual é a obra do reino divino? É o bem, né? É o amor para todos, não é para alguns, é para todos, né? É a harmonia, é a felicidade. Então, para que isso exista aqui na Terra, nós devemos também propagar essa mensagem, sim. Nós devemos também trabalhar fazendo essa plantação, construindo esse edifício do reino de Deus aqui na Terra, tá? E aí vem essa pergunta, né? O que que isso requer de nós? Requer de nós esforço pessoal e boa vontade para com todos, né? Quando nós tentamos de alguma forma passar uma mensagem do Evangelho de Jesus, né? Que é um evangelho de amor, que é um evangelho que vem falando das coisas que não perecem, né? Da vida eterna. Nós fazemos isso a partir de um esforço pessoal, né? A partir da nossa boa vontade, né? Nós temos que querer fazer isso, né? Temos que querer. Tem que ser uma coisa que venha de dentro, ok? E por quê? Porque é necessário, né? É necessário que todos tenham esse conhecimento. Agora, também, quando a gente faz um trabalho desse, quem se propõe a fazer, é sabendo que é um trabalho que leva tempo, tá? Porque imagina só uma plantinha, né? Você tem que mexer lá na terra, né? Jogar aquela sementinha, jogar água, colocar ela ao sol, né? Para que ela possa se desenvolver. E ela vai nascer, primeiro pequenininha, depois ela vai ganhando força, ganhando força, ganhando força, até que ela se transforme numa árvore gigantesca, né? Muitas vezes, né? Quando nós vamos construir também, aquele tijolinho, aquele cimento, né? É tudo devagar. Você não constrói algo sólido, algo forte, algo resistente do dia para a noite, não. É tudo devagar, é tudo lentamente, com cuidado, né? E aí tem é chamada a atenção aqui da gente no texto da seguinte forma. Porém, em toda parte vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. Isso significa o quê? Que para a construção de alguma coisa efetivamente boa, há que se ter paciência, né? Há que se ter paciência, porque é lento, né? É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Há que se ter paciência. Há que se ter paciência com os outros e conosco mesmos, né? Porque também nós estamos em construção também, né? Mesmo que nós ajudamos a construir essa ideia do bem maior para todos, nós também estamos em construção ainda. Nós também ainda somos aquela plantinha que precisa de água todo dia, precisa de sol todo dia, né? Para nós não morrermos, para nós não deixarmos essa ideia do bem para todos, da vida, do espírito imortal, para que a gente não deixe isso para lá, para que a gente não ache que isso está em segundo plano, ok? E há um conselho final, né? Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. O trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, quem trabalha para o bem, quem trabalha para a edificação do espírito humano, é um trabalho que requer paciência,
boa vontade, dedicação, mas para a gente não esmorecer, para a gente saber que é isso mesmo e que esse trabalho é a nossa bênção de cada dia. Então, ao mesmo tempo que a gente dá, a gente recebe. Nós tentamos construir e nós somos abençoados todos os dias, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, né? Mais uma vez fala de aprendizado e de serviço, né? Construirmos para nós e construirmos para os outros. Propagar essa ideia do bem para todos. Trabalhar pelo bem, efetivamente, aqui na Terra. E é isso, tá bom? Desejo uma boa sexta-feira para você. Espero que essa reflexão tenha colaborado com você para alguma coisa, né? Para o desenvolvimento das suas ideias, ou, enfim, colaborado de alguma forma, ok? Até a próxima.